Bom, bom dia a todos. Vamos dar andamento no nosso encontro com o tema Descobri que sou médium. E agora? Antes eu vou querer saber do Fred qual foi a experiência da semana dele e depois da Fabiana. Fala, Fred. Vamos lá. Algumas pessoas atribuem isso ao inferno astral, né? Já que hoje está sendo meu aniversário, eu estou abrindo o portal 66, e... mas eu não acho que tenha sido isso, não. Porque as manifestações físicas que aconteceram, Fernando, foram bem pontuadas, né? Pulmão foi... Nossa, foi uma série de coisas nesse sentido que me deixou bem derrubado, né? Hum, E, paralelamente, uma série de lembranças, né? É, da adolescência, sendo trabalhada junto com no curso do lado do Medpeutas, né? Então, foi nessa fase da adolescência também que vieram as manifestações, que eu não sei se dizer se era mediunidade ou o que que é, mas que foi bem conturbado. tem algum radinho ligado aí com você, Fred? Pronto, tirei o som. É porque eu tô numa outra sala ali, coordenando um Isso. encontro. Deixa a bagunça começar, tá lá? Presta atenção aqui agora. Isso. Quando você sofreu aquele acidente, qual foi o ponto, o seu órgão mais prejudicado? Claro, O rim. o que você sofreu com o pulmão? O pulmão eu já tenho desde uns 5 anos atrás. Eu tenho uma fibrose pulmonar idiopática. E o que Eu aconteceu tenho... com o pulmão nessa semana? Faltou ar, Faltou ar. faltou ar, Que faltou ar. A respiração ficou ofegante. A minha como é que chama aquele negócio? Oximetria, né? A minha Hum. oximetria chegou a 86, quando o normal seria estar acima de 95, né? Então a gente precisa parar aqui, pensar e dissociar que nem tudo na nossa vida tem influência espiritual. O nosso Sim, corpo é um composto orgânico com data de validade. sim, E se eu já venho apresentando problemas biológicos, que eles se manifestem no meu corpo físico, não necessariamente há interferência espiritual, certo? certo. Beleza. Você sentiu alguma outra coisa de, Dor de cabeça. mas assim, de lembrança, Ah, de, de lembrança, sim. De lembrança, sim. então, É, de lembrança, vieram várias passagens, né? Várias passagens, não só da adolescência, como da minha juventude, né? De passagens, inclusive de acidentes, né? De acidentes sofridos, de amigos perdidos, né? uma revisão da vida. Sim, uma revisão dessa fase da vida. Excelente, excelente, excelente. A gente fala um pouquinho mais no final, senão não vai dar tempo de Tá gravar bom, tudo. tá bom. Fabi, o que aconteceu com você essa semana? Oi, bom dia. Tia, Até comentei com a Carol, acho que foi ontem, anteontem, né? O que aconteceu? Eu sofri um ataque na madrugada, dormindo, né? É só voltar um pouco para vocês entenderem. Eu estou fazendo um curso de técnicas de medicina chinesa, né? Massoterapia. E aí, na segunda, eu recebi ventosa terapia. Então, a ventosa, a gente tem um microsistema nas costas. E aí, onde as meninas fizeram, o que mais ficou, deu ponto de estagnação foi aqui nos ombros, né? Que tem a ver com tensão, mas o intestino grosso passa aqui. O intestino tem a ver com medo, né? Aí eu tava super bem, saí de lá bem relaxada.
Aí eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de picuinha, de uma vizinha minha, com relação ao meu filho, meu marido e tudo. Aí eu achei que eu não tinha internalizado, mas eu internalizei. Aí eu sonhei que eu sofri um sequestro relâmpago, né? E aí eles pegavam o meu celular, entravam na minha conta e tinha até uma máquina que eles conseguiam, nem precisava digitar senha nada, eles passavam todos os meus dados para uma maquininha e o cara falava que ia me matar. E assim, eles me pegaram andando numa rua, um monte de moto me cercou. E aí eu só falei assim, eu fiquei morrendo de medo. Aí depois chegou o chefe da quadrilha, que na verdade eles usavam aquele sequestro relâmpago para pegar dinheiro para alimentar o tráfico de drogas, na verdade. Então esses roubos era para alimentar o tráfico de drogas. E aí, quando eles falaram que ia me matar, o cara lá, que era chefe da gangue, aí eu falei, vocês não têm Deus no coração? E aí eu acordei. Então, o que que eu entendi? Eu baixei minha frequência por conta lá da picuinha da vizinha, porque não tinha nada a ver, a coisa que ela se meteu, que ela achou que era com ela, e não tinha nada a ver, coisa da minha família. Eu baixei minha frequência e eu acho que tinha a ver com os meus medos, porque o intestino tem a ver com medo, então meio que liberou, eu acho, no meu inconsciente as coisas que eu tenho medo. E aí, eu não sei, acho que foi uma coisa, eu entendi que foi uma mistura do emocional com o espiritual, eu não sei se eu entendi direito, sabe? Nós vamos falar sobre isso hoje aí. Também aí no final a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Beleza. Então vamos lá, galera. Descobri que sou médium. E agora? Será que basta a gente não olhar para isso e tudo bem? Não vai me afetar, eu não vou ter que desenvolver, não vou ter que trabalhar. Vamos imaginar o seguinte: a gente vai no médico, faz os exames e descobre que é diabético. O médico fala, cara, você está com diabetes. Mas eu nunca tive isso. Mas agora tem. E aí, doutor? Nós vamos ter que tratar, nós vamos ter que cuidar. E se eu não tratar e não cuidar, você vai sofrer. O médico respondeu a questão da mediunidade. Se eu não tratar e não cuidar minha mediunidade, eu vou sofrer. E se eu tratar e cuidar minha mediunidade, é vida normal. É o que o médico vai fazer. Se você tratar da sua diabetes, tomar os remédios direitinho na hora certa, vida normal. Com algumas limitações, poucas, mas vida normal. A mediunidade é igual. Se você tratar e cuidar, você vai ter poucas restrições. E vida normal. Então, quando eu falo para vocês que a gente tem que formatar a nossa verdade, a gente tem que se despir completamente de paradigmas, dogmas e crenças limitantes. Eu vou começar do zero. Se eu encontrar alguma coisa que eu já entendi, eu passo adiante. Mas isso daqui, eu vou começar do zero, para formatar a verdade do meu eu. Vamos lá. O que é o universo? O universo é um meio onde tudo se comunica com tudo o tempo todo. Se comunica como? Por palavras? Não, por frequência magnética. O universo é um meio onde tudo é energia. Não existe nada no universo, conhecendo nós ou não, que não seja energia. De que forma as comunicações são feitas no universo, então? Por atração magnética. Existe um espírito em mim? Sim, é o que eu creio. É o que eu tenho, o que eu vi provado. É o que diversos médiums me provam dioturnamente. E, pessoalmente, é o que eu sei, mas vamos formatar a nossa verdade. Se há um espírito encarnado, e eu entendo que esse espírito tem a vida,
infinita a espíritos desencarnados. Bidu. Se no universo é um meio onde tudo se comunica com tudo o tempo todo, esses espíritos desencarnados por frequência magnética se comunicam comigo o tempo todo. Ah, mas eu não tenho. Eu nunca tive nada, nunca tive nenhum tipo de sensação, nunca tive. Pessoal, no curso de apometria, as maiores manifestações de incorporação auditivas, sensitivas que nós estamos tendo são de pessoas que disseram que nunca tiveram nenhum tipo de manifestação na vida delas. E as manifestações estão vindo numa clareza tão brilhante que são como se fossem de médiuns experientes. Então, é assim, não teve até o dia que tem. Entendeu? Então, vamos lá. Existe um universo paralelo? Existe. Existe uma outra dimensão. Onde que essas comunicações vão se dar entre espíritos e encarnados e desencarnados? Na psicosfera. A psicosfera é aquela zona que tem 7 estações, 7 regiões onde a gente vibra. Então, se eu não quiser desenvolver minha mediunidade, ainda assim eu vou estar sob a influência espiritual sempre. Eu vou dormir, eu desdobro e vou para a espiritualidade em espírito. E vou transitar com espíritos. Vou conversar, vou interagir. E as interpretações de sonhos são coisas complicadas. Porque, vamos lá, bem rapidinho, porque a gente já falou sobre isso. Eu desdobro, vou para um ambiente espiritual. Sonho, encontro o meu pai, mas o meu pai é um oriental e eu sou um ocidental, mas é o meu pai. Quando eu volto, o meu corpo entende a sensação de amor que eu tinha pelo meu pai de outra encarnação e associa ao que ele conhece. O que o meu cérebro conhece? O meu pai dessa encarnação. Meu cérebro humano não participou da encarnação passada. Então, aquele sentimento paterno de filho para pai, o meu cérebro entende que ele sonhou com o pai, porque esse sentimento ele só tem pelo pai. E o pai dele é o Dr. Sérgio. Então eu fico, puxa, sonhei com meu pai, mas não era meu pai. O sentimento é de ter sonhado com o pai, mas não era o seu pai. Você conhece o pai? Era um oriental, mas foi seu pai em outra encarnação. O espírito sente por aquele pai a mesma coisa que sente por esse. Quando o cérebro humano tem que interpretar isso, ele interpreta como sendo o pai que ele conhece. Então você fala, sonhei com meu pai. De fato era seu pai, não o atual, o antigo. Certo? E, assim, esses estigmas prejudicam demais a gente. Por exemplo, vamos pegar aqui Por que o médium boceja no trabalho? Porque ele está recebendo energias deletérias, estão consumindo o ectoplasma, o fluido vital dele, e ele está trabalhando, ele está se desgastando. Vamos combinar, gente? A espiritualidade sabe que o nosso poder cognitivo é limitadíssimo. Eles não vão fazer uma coisa complexa de que se você está num trabalho mediúnico, você seja porque há entidades trevosas que lhe roubam. Não! Eles vão fazer um negócio básico. Senão a gente não entende. A gente ainda é meio burro. O sono é o corpo humano entendendo
que aquela sensação de desdobramento está na hora de dormir. Por que que o corpo humano entende isso? Quando que a gente desdobra? Querendo ou não, à noite, dormindo. Então, a sensação de desdobro induz o corpo humano que é hora de dormir. Ele libera melatonina. Mas não quer dizer que seja a hora de dormir. É simplesmente uma reação biológica do corpo humano. Ele só sente a sensação do desdobro dormindo. Quando você desdobra no trabalho, o cérebro, que não raciocina, age por estímulo, por indução elétrica, fala: opa, essa sensação, hora de dormir, libera melatonina. E o médium fica com sono. É simples assim. Não tem grandes misticismos em cima disso. Então a gente liberou isso daí. Beleza. Mas aí eu vou desenvolver minha mediunidade e vou ver espírito toda hora. E aí eu vou brigar com os obsessores e depois eles vão vir se vingar de mim. Eu vou. Calma. Se eu não aprender a administrar essa minha mediunidade, muito provavelmente eu vou sofrer influência de espírito direto. E aí minha vida vira um pandemônio. Se eu começar a controlar essa mediunidade, se eu começar a administrar essa mediunidade, eu começo a ter uma vida normal. A minha vida, pessoal, é absolutamente normal. Eu não tenho pesadelos. Eu durmo que eu sou uma criança. Eu não tenho visões, não tenho. Como é que é? Eles falam do futuro. Nada disso. Na hora que eu vou trabalhar, tudo isso se manifesta em mim. Porque eu já aprendi. É na hora que eu vou trabalhar. Então, é absolutamente normal. E o convívio, o trabalho com a espiritualidade é natural. Nós somos espíritos. Não somos seres humanos. Estamos. É absolutamente normal que um espírito interaja com o outro. Assim como nós interagimos com seres humanos. Então, não é um dom. Nossa, ele é um médium maravilhoso. Ele é um médium. E, não tem, e todo mundo é médium, porque a mediunidade é inerente à vida espiritual. O espírito fala com espírito. Por telepatia, por mentomagnetismo, por frequência magnética. Então, não é um dom. Primeiro que dom não existe. Se a gente pegar, por exemplo, Ayrton Senna, foi um piloto fantástico. Ele nasceu com o dom de pilotar. Sabe Deus há quanto tempo o Senna vem desenvolvendo esse dom em outras vidas? Em outros planetas? A casa do meu pai tem muitos cômodos, ou muitas moradas, como preferirem. Há milhares de anos. É pura. É o mérito dele. Ele vem desenvolvendo isso há centenas de anos. E ele podia ser um piloto mediano ou ruim sei lá, xígio, silílio, sei lá, um xisto. E aí os mentores se reunindo falaram, pô, ele estava num desenvolvimento bom, parou, falta o quê? Falta incentivo. Onde mais tem corrida de carro? Na Terra. Qual é o nível dele para os pilotos da Terra? Muito acima. Embora aqui em Gísio ele tenha um nível mediano, lá na Terra o nível dele é muito acima. Então vamos mandar ele para a Terra. E é assim que são feitas as programações reencarnatórias. E aí Senna reencarna na Terra, como piloto mediano de Gísio, mas como piloto sublime, superior aqui na Terra. Então não é dom. Cristiano Ronaldo, Messi, outros bambambãs de outras áreas,
Os caras vêm trabalhando nisso há muito tempo. E assim, então, se eu aprendo a administrar a minha mediunidade, eu consigo viver normal. Agora, eu preciso acreditar no Fernando? Não. Mas eu posso acreditar no Chico, que acho que é unanimidade aqui, né? E o que o Chico disse? Os espíritos das trevas fazem de tudo para nos atrapalhar quando a gente quer trabalhar. Mas os espíritos da luz, vendo nossa boa vontade, vêm em nosso auxílio. Opa, se eu quero trabalhar no bem, se eu quero trabalhar para o lado do auxílio, da caridade, do amparo, da evolução, eu vou ter medo do quê? Meu mestre disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Ué, se eu estou reunido em 2 ou mais para um trabalho para Jesus, ele está comigo. Eu vou ter medo de quê, gente? Do espírito trevoso? É como eu disse para vocês, a ameaça de morte eu recebo toda semana. Você não passa dessa semana. Você vai morrer amanhã. Sua doença vai ser terrível. Eu estou aqui toda sexta-feira. Se eu fosse me amedrontar com isso, meu trabalho já teria acabado. E cada dia os espíritos de luz me provam. Segue, luta, continua, nós estamos juntos. Eu não preciso ouvir para ter essa certeza. Basta eu continuar vivo, bem de saúde, trabalhando no mesmo intuito que eu trabalhava quando eles me ameaçavam. Então, esse estigma, essa coisa, a mediunidade, as trevas, gente, bem menos. Quando eu começo a doutrinar a minha vida, e como é que eu faço isso? Com quem já passou por isso e vai te ensinar a fazer. O que é o nosso mentor? Um cara que já passou pelas experiências que nós estamos vivendo na Terra e está ensinando a gente a passar. Então, um cara que já passou por todo esse transtorno mediúnico, venceu e trabalha, ele pode me ensinar a vencer os transtornos mediúnicos que eu estou passando. É simples assim. É o cara que já saiu disso, como o nosso mentor. Nosso mentor não é um espírito de luz, um anjo, não. Ele é um cara que reencarna ainda. O meu reencarnou há uns 3 anos, o Max. Mas ele já passou pelo que eu estou passando, então ele pode me auxiliar, me orientar, me aconselhar. E aí eu desenvolvo minha mediunidade para dizer o seguinte: eu vou ter fenômenos mediúnicos nesse dia, nessa hora e nesse local. Determinei, eu que faço as regras, são eles. Como é que a mulherada fala? Meu corpo, minhas regras, não é isso? Assim é, meu corpo, minhas regras. Eu determino. A espiritualidade maior respeita a minha determinação. E só vai interagir comigo naquele espaço, naquele tempo e naquele local que eu determinei. As interferências que eu tiver fora disso são interferências que não me interessam. Aí eu canto, eu vou dançar, eu vou fazer outra coisa, eu vou comer sei lá o quê, eu vou... Enfim, eu vou descartar essas informações. Porque a informação que eu quero, que eu preciso, que me será útil e será edificante para outras pessoas, vai ser aonde, quando e como eu determinei. Então, não tem como a gente ter medo. Ou a gente não confia na espiritualidade da luz, ou a gente não confia na espiritualidade em si. Veja, ainda digo para vocês que o caso de vocês, da maioria das pessoas que estão tendo manifestação no curso de apometria,
é privilegiado, porque a maioria de vocês desenvolve se quiser. É legal desenvolver sempre, ajudar é sempre legal o outro, ajudar o próximo. O que Jesus falou? A única coisa que faz sentido na vida é uma vida dedicada ao outro. Essa é a vida bem vivida. Então, é sempre legal desenvolver em favor do outro, em prol do outro. Mas a de vocês não foi imposta. A minha foi. Porque chega um ponto que nossos mentores falam, cara, ou você faz um trabalho paralelo ao nosso aqui, então nós vamos ficar aqui centenas de milhares de anos para recuperar as besteiras que você fez lá atrás, que é o meu caso. Então eles falam, você desenvolva essa mediunidade e auxilie o próximo, senão o bonde vai passar e nós vamos ficar na estação ainda. Então, para mim, foi imposta. Eu tive que desenvolver, eu não tive alternativa. Alguns de vocês têm, outros não. Porque ao momento que ela flora, no momento que ela dá o start, eu tenho que começar a trabalhar, eu tenho que começar a desenvolver. Porque senão é igual a diabetes, né? Se eu não cuidar, eu vou ter problema, eu vou sofrer. Aliás, a melatonina liberada no trabalho mediúnico, porque o corpo entende que quer dormir, é liberada coincidentemente pela glândula pineal, que é a que mais abre no contato mediúnico, né? A que mais tem influência. Mas, e assim, a mediunidade vai dar tranquilidade de ver certas coisas que vocês veem hoje como bicho de sete cabeças. O trabalho espiritual mediúnico vai dar um outro olhar para tudo na vida, para tudo, para tudo. E eu começo a ter outras percepções, né? Tem o ônus? Tem. Pessoas vão deixar de fazer sentido, lugares vão deixar de fazer sentido, porque eu estou saindo dessa frequência e passando para uma frequência magnética de vibração maior. Que vai fazer? Mas, assim, bem trabalhada, bem orientada, bem administrada, a mediunidade só tem a contribuir com a evolução e contribuir com o próximo. Então, não tem como ser ruim. Eu não vou ter assédio de obsessor. Eu estou protegido. Eu estou garantido. A espiritualidade da luz assessora, está junto. E se eu confio nesses caras, eu vou desconfiar de quê? Se o meu mestre falou, se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar junto com eles, ele vai estar junto comigo. Porque eu estou reunido em dois mais em nome dele. Medo? Do quê? Só tem medo quem não sabe o pai que tem, gente. Gravem isso. Só tem medo quem não sabe o pai que tem. Enfim, desenvolvimento mediúnico. Se eu estou perdido, eu não sei como trabalhar, tem quem auxilie, tem quem ajude, tem quem oriente. E não adianta ligar aqui na sexta-feira e conversar entre nós e ler o Evangelho e agora eu já estou espiritualizado. Não. O estudo é infinito, porque a vida do espírito é infinita. Mas se é o estudo, um dia chega ao fim. Não chega. Nós somos iniciados. O universo, assim como o ser humano, está em constante evolução. Se eu sei uma coisa até aqui e ela evolui, há mais coisa para saber daqui para frente. Só que a evolução do universo é bem mais rápida que a nossa. Então, nós sempre vamos ter coisa para aprender para o resto da eternidade. Dúvidas?
Oi, posso falar? Bom dia. Pode, bom dia. Você falou a questão dos pais, né, que tem essa diferença do pai que foi e do pai que é, né? Como que se trata isso no caso, quando a gente está... Isso, na verdade, é mais uma curiosidade. Eu entendi o que você falou, mas como se dá essas ligações, familiares no mundo espiritual, sendo que já fui pai, já fui filho, já fui, assim, Já- por exemplo, se a gente chegar num ponto de evolução, eu vou encontrar várias gerações da minha família lá que estão esperando para fazer uma reencarnação coletiva. Como que vai se dar isso lá? Vai ter um superior? Vai ter um mais evoluído? Como é que é isso? Só para... Vamos lá. Você já foi pai, já foi filho, já foi Espírito Santo, já foi amém. Amém. É isso aí. Vamos lá, gente. A vivência espiritual são de entidades individuais. O conceito de família, na concepção que a gente conhece, é um conceito humano. A família é uma união amorosa favorecida pela espiritualidade para que espíritos de longa data de dissociação, de raiva, de ódio, de briga, se aproximem amorosamente para se entenderem. Então, eles fazem todo mundo nascer numa mesma família. O que não é incomum, uma família não dá certo. Todo mundo brigar. São espíritos inimigos que estão tentando reajuste terreno. Combinado na espiritualidade, mas que estão tentando reajuste terreno. Então, eu não tenho um pai, eu não tenho uma mãe, um irmão, um tio, uma tia na espiritualidade. Eu sou membro de uma associação de espíritos simpáticos a um ideal, evolução. Assim como eu tenho associações de espíritos simpáticos ao mal. Então, quando eu desencarno, eu me agrego a esse grupo simpático de espíritos, que a gente chama de família espiritual, mas não tem o conceito de família que tem na Terra, que é um grupo de espíritos individuais que têm o mesmo ideal. Um grupo de amigos. Só que entre indas e vindas de plano material para espiritual, para o reajuste desse grupo, um foi pai do outro, o outro foi irmão do outro, o outro foi amigo do outro. E quando eu encontro essas pessoas no mundo espiritual, a minha sensação espiritual é de felicidade, de amor, porque eu há muito não vejo essas pessoas. Deu para clarear, Igor? Maravilha. Cleiton tinha levantado a mão? Desliguei. Não, você falou aí, né, que o pessoal tem medo de mediunidade, né? É. Igual eu falei, até falo para Denise, eu não tenho medo. Meu receio é, por exemplo, como eu já puxo as coisas ruins, eu se eu entrar no lugar carregado, eu já saio de lá praticamente carregado, literalmente. Mas não é, o meu medo não é esse. Eu falo, você lembra que eu falei aquela vez que todo mundo que trabalha com mediunidade, muitos assim, é sempre doente, a pessoa vive assim, a vida tão humilde que chega a faltar as coisas em casa. Não lembro se eu tinha falado com você ou se foi com a Denise. Outro Então, estigma. esse é o meu receio, é de desenvolver e como eu já conheço muitas pessoas que ficaram nessa situação, eu fico relembrando aquilo, né? Outro estigma. Todos essas benzedeiras mesmo, essas antigas benzedeiras, você não vê uma que é bem de vida, né? Tudo Estigma. humilde, pobre. Então, Estigma. esse era só o meu Dogma. receio, mas eu tenho vontade de ver os irmãos, os espíritos, eu tenho minha paixão. Ué, estigma, dogma, crença limitante. O Aham. Fábio é médico. O Fábio é rico. O Fábio foi o que eu trouxe aqui no começo desse grupo aqui, um médico que trabalha comigo. Rico não, é bem de vida, tá tranquilo. Eu sou bem Aham. de vida,
Eu estou tranquilo, tranquilo. Não posso quebrar o dedinho, mas está tudo ali, não me falta nada. Sou tranquilo. Tenho onde morar, tenho onde dormir, tenho uma baita casa, tenho carro. Porra, para mim isso é ser bem materialmente, porque rico eu sou de outras coisas. Minha riqueza não vem de dinheiro. O grande trabalho de edificante, o Cleiton, não impede que você tenha bens materiais. Pode ter quantos você quiser. O que não se pode é desvirtuar o apego ao amor ao bem material. Vamos lá. Jesus pegou a moeda na mão. Tá certo? Quando falavam para Jesus que Herodes estava cobrando muito imposto, ele pegou a moeda e disse: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Para mim, ele deixou claro, nítido e cristalino naquela passagem que o que é amor, onde tem poder, não tem amor. Poder e dinheiro para lá, amor para cá. Eu posso ter amor tendo poder e dinheiro? Posso. O que eu faço com poder e dinheiro? Eu transmito isso para um amor ou eu me apego? Porque se eu me apegar, deixa de ser amor. Se eu não assisto o próximo com aquilo que me sobra, deixei de ter amor. Então não é o quanto você tem, é o que você faz. E a pessoa, quando vai fazer esses trabalhos, fala, não, Chico era humilde, Chico era pobre. E a pessoa se condiciona a ser simples, humilde e pobre. Mas tem um monte de médium que tem dinheiro. Tem um monte de cara que trabalha que nem um condenado e tem grana. Só que se o cara perder tudo amanhã, ele vai continuar trabalhando que nem um condenado na espiritualidade. Ele não vai tentar se suicidar, ou não vai tentar. A espiritualidade me ajudou. Não, são caras que acreditam no que fazem, são os caras que têm amor pelo que fazem, sabem o caminho que segue. Então, se ele tem ou não tem, tanto faz para ele. Porque ele sabe que isso aí só vai representar para ele agora, que não é para a vida espiritual. Então, pode ter dinheiro, pode se preocupar com ganhar bem. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. E só não se condicionar. Porque eu estou trabalhando no trabalho edificante, então eu tenho que ser pobre, eu tenho que ser humilde. Você está se condicionando. O que o universo está... Você está falando para o universo? Eu vou trabalhar na mediunidade para auxiliar o próximo e quero ser pobre e humilde. O universo atende, ele não sai, não raciocina. É frequência magnética. Você entrou na frequência magnética da pobreza, o universo vai responder com pobreza. Você entrou na frequência magnética da escassez, o universo vai responder com escassez. Se eu entro na frequência magnética do amor, eu deixo por conta dele. Que eles suprem, eles provêm. Ficou claro, Cleito? Ah, perfeito. Não entendi, Fernando. Não vai falir, não. Fica sossegado, tá? Diga, Igor. O que eu entendo dessa questão do apego é o que o medo faz com a gente. Eu tenho medo de ser pobre. Daí, se eu for pobre, você vai trabalhar ou vai apreciar alguma coisa. Então, assim, essa questão, eu lembro que algum tempo atrás eu trouxe essa questão do dinheiro também, mas o meu entendimento foi esse, isso não é tão importante. É importante para a vida material, mas isso vai passar, você vai ter, você não vai ter. Então, não preocupe muito com isso, né? Faça a sua parte. Mas agora, um questionamento que eu tenho, que eu acho que também entra um pouco nesse apego, nessa questão do medo, é esse apego das formas da lei. Porque as leis de Cristo, as leis do universo estão sendo apresentadas para a gente de diversas formas, né? Às vezes a gente pega uma coisa da cultura, sei lá, da indiana, os mantras,
e não sei o que da outra. Só que eu vejo que as pessoas estão muito apegadas a essas formas. E toda tentativa de se atualizar isso, ou de evoluir, ou mudar esse nome, que seja, mudar um nome de alguma coisa, é uma restrição muito grande. Você não pode questionar isso, você não pode questionar um livro. Ah, porque foi o espírito que falou o livro, então tá 100% certo. E, assim, eu vejo que tem hora que não. Você falou, a gente tem que criar a nossa própria verdade. Perfeito. Mas tem que deixar um pouco do medo, porque senão a gente não questiona nada e aceita tudo, né? Essas linhas de vibrações que tem aí. Ah, porque isso? Porque o Vale dos Suicidas. Aí a pessoa já acha que é um lugar que as pessoas vão para lá. E assim, eu mesmo acho isso uma bobagem, E é? né? Entendeu? Eu acho, primeira vez que falaram isso, porque eu falo, gente, né? Então, assim, o que que você tem a dizer, assim, o que você já estudou sobre esse negócio dos apegos da forma da lei? Porque a lei existe, mas as pessoas seguram muito a forma dela e não evoluem, né? Eu acho isso complicado. Cara, veja só, a lei natural ela está exposta claramente para todo mundo. Quais são? A lei da gravidade. Eu não consigo voar, porque eu estou preso à Terra. Eu sou uma condensação de energia que sou atraído para o centro da Terra, meu corpo físico. Meu corpo físico não voa. Lei natural. Tudo, absolutamente tudo que eu uso ou consumo vem da natureza. Desde da alface até o meu celular de última geração. Celular meu de última geração, os componentes eletrônicos dele têm silício, mica, ouro, prata, cobre, zinco, estanho, tudo que vem da natureza. Sem a natureza eu não teria celular. Eu não teria o que comer, eu não teria onde morar. A minha casa é construída de barro, tijolo é de barro, a telha é de barro. Mas, então, a lei é não destrua a natureza, você depende dela. Estou falando da gente aqui, não estou falando do homem em geral. Esse é mais burro que nós. Certo? Então, as leis naturais são claras. Essas leis espirituais que se cria e é assim porque é assim, para mim, isso não serve. Porque se é assim, tem que ter uma fundamentação para ser assim. Por que eu digo que mediunidade não é uma coisa que a gente controle? Porque me disseram, me mostraram, eu estudei, que não existe, que tudo é energia e entre energias existe atração magnética. E se meu espírito é energia e o outro espírito é energia, haverá atração magnética. Isso a ciência explica. Não precisa ir muito longe. Então, se os dois são energias e haverá atração magnética, a minha comunicação espiritual vai ser uma coisa natural. Então, não preciso ter medo. Aquela coisa de. E é isso que. Como que eu domino? Qual a forma mais fácil de eu dominar uma multidão? Impondo o medo. O pessoal com medo vai recorrer a quem? Ao Salvador. Se não tiver medo, cada um vai viver sua vida, cada um vai seguir seu caminho. E é exatamente essa barreira que a gente precisa quebrar. Deus não dá atributos ou dons a uns e deixa de dar a outros. Todos são tratados de maneira equânime, igual. As oportunidades são iguais, os caminhos são iguais. Uns aproveitam melhor que outros. Se você parar para ver, Cleiton, a história ou as origens de Jesus tem 4, 5, talvez até 6 versões diferentes. Eu escolho a minha versão. Quem foi Jesus? O meu mestre, o cara que me orienta na minha jornada. Se fulano escolheu outra versão de um outro Jesus, ótimo, que ele seja feliz.
concordando ou não com a versão que ele escolheu. Então, por isso que eu digo, a minha verdade que eu vou formatar no meu ser é desassociada de qualquer coisa que eu já vi. Então eu tenho que esquecer tudo e começar do zero. Tem que ler o livro do Espírito de novo? Não tem problema, eu vou ler. O livro do Espírito, o livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno. Vou ler a codificação básica. Mas muita coisa ali eu já li, não tem problema, eu passo. Se eu já entendi, eu passo, vou para outro ponto. Aí, então, assim, ou não quero ler a codificação básica de Kardec, eu quero pegar um espiritismo paralelo. Helena Blavatsky, pegar Filomeno de Miranda, o André Luiz, tudo bem também. Mas daquela doutrina, daquele estudo, eu vou formatar uma verdade fundamentada, que é minha. E é nela que eu vou seguir. Ah, mas está errado, tá bom, valeu, obrigado. Porque falar, as pessoas sempre vão falar. Então, continua teu caminho, ouvindo ou não. Certo? Bom dia, Cláudia. Bom Oi, dia a todos. Cláudia. Bom dia. Tudo bem? Eu Bom. acho não, creio cada vez mais nisso tudo que você fala, porque eu fui criada muito cheia de crenças, católica, depois espiritismo, né? E no momento estou na minha busca mais ainda espiritual e cheia de desfazendo essas crenças, né? Da verdade, de algumas crenças com relação à mediunidade, não cobrar isso, né? E eu estava, vamos dizer assim, quase pirando o cabeção, porque trabalho com apometria, trabalho com Teta Healing, e uma coisa que clareou, né? Constelação e tudo, clareou para mim. Eu fiz um investimento, né, da minha energia, do meu saber e também o financeiro. Se eu me propus a trabalhar com todas essas terapias, o universo vai me dar uma troca, né? Porque a gente não chega no banco, sorri e fala para o gerente, olha, estou pagando a minha conta com um sorriso ou um reiki, né? A realidade aqui que a gente vive tem que viver de acordo com a moeda, a energia da moeda que é valiosa. E quando você traz isso, e todos nós vamos descrendo, eu falo por mim, Cláudia, quando isso chegou para mim, alguns meses atrás, de uma forma muito mais leve, eu disse, olha, eu senti assim, tirando pesos das minhas costas, né? E, principalmente, leio, vão chegando informações, algumas eu questionava muito, né? Assim, isso é correto? Vinha as crenças, né? Das religiões, que isso não pode, que você tem que aceitar isso, porque isso é desse jeito. Aí eu falei, não, não é isso, tem mais além, né? E como você fala, Carol e todos que estão aí, a partir do momento que a minha verdade tem a ver na sintonia da sua verdade, a gente vai caminhando. Não esquecendo, eu sempre questiono, e isso, e isso? Como é que vem? A espiritualidade simplesmente fala, faça da forma que você sentir, na lei do Criador. Então, né, você foi falando, eu fiz, não, eu preciso falar, né? Porque é algo que me tirou muito peso, mas muito peso mesmo. Pois é, o que fala o seu coração é a lei. É aquilo que fala o coração. É o sentir, né? É o sentir. Exatamente. Que ninguém tem uma caminhada igual a outra, gente. Tem Não. gente que passou por muita coisa, tem gente que passou por menos. Então, as verdades são diferentes. É. E outra coisa, Fernando, se comparar, a gente também traz essa coisa de se comparar com o outro, porque o outro recebe, entenda, acopla isso, o outro tem mais facilidade, eu não vejo, eu falo assim por mim, entenda. Aí eu parei, eu fiz, para, você está se comparando demais, você está numa autopunição muito grande, né? Aí eu digo, é a gente aos poucos desfazendo todas essas crenças que a gente já sabe que tem, mas ainda tem o medo do apego, tem o medo de soltar da responsabilidade, o que é que eu vou fazer com tudo isso? Exatamente. E a gente tem que mudar, né? Sair daquela casinha dos velhos hábitos e mudar. Eu agradeço muito, né, todas as informações que vem chegando, que vai batendo muito comigo, e quando não bate eu questiono, eu faço calma,
deixa aí, vai ajustar. Mas Exatamente, é isso aí. Calma, entrega para os caras, deixa eles trabalhar e me informar isso daqui como é que funciona. ontem eu também tive isso aí, uma resposta bem assim. Eu disse, olha, tá tudo certo, eu vou ficar aqui vivendo a minha experiência. Isso que você falou é interessantíssimo também, questão de médium. Eu tenho na minha mesa de trabalho lá na apometria um médium que é vidente, mas não sente. E uma médium que não vê, mas sente. Isso, Se eu junto esses dois caras, porra, facilitou sobremaneira meu trabalho. é, Entendeu? Então, um é um complemento do outro, gente. Não existe, ele vê, eu não vejo. Não, mas eu sinto, ele não sente. Então, eu complemento o trabalho dele. É isso mesmo, Cláudio. Muito bom, muito obrigado. não, gratidão, gratidão. Deixa eu ficar caladinha agora aqui. Darcy, Oi, pessoal, bom dia. bom Muita dia. paz, muita luz. Eu estive afastada um pouco do grupo, que estava viajando e dando suporte à minha filha que ganhou neném. E eu Parabéns. via, obrigado. E eu vi assim as palestras aos pedaços, né? Os últimos encontros foi sobre mediunidade. E assim, a mediunidade, né, como o Fernando falou, todos nós somos médios. E é importante que a mediunidade seja trabalhada, porque senão você vai sofrer, né? Como você já colocou aí, né? E assim, não importa que tipo de mediunidade você tem, ao meu ver, o que importa é o que você pode fazer com ela, né? De que forma e de que maneira você pode ajudar. É, e uma mediunidade completa a do outro, principalmente quando se trabalha, né, em grupos mediúnicos, com trabalhos de doação de energia, tem pessoas que têm a mediunidade de clarividência, da intuição, né? Eu mesmo sou médium intuitiva, eu tenho a intuição, eu vejo um pouco, né? Eu percebo, eu sinto, né? Então, eu acho que esses encontros estão sendo muito bom. Eu sou grata, né, a vocês que estão coordenando esse trabalho. A gente cada vez mais vai se descobrindo e vai vendo, né, o que é que a gente dentro do nossa comunidade, nosso grupo social, nosso grupo espiritual, para nos melhorar e melhorar o outro e ajudar o próximo, né? Perfeito. Essa questão que você falou do dinheiro, né? Jesus deixou o dinheiro para ser usado da melhor forma possível e que ela seja usado com amor nos trabalhos, né? Você tem e você pode dividir com o outro. Que bom que você pode dividir com o outro, né? Que bom que você pode ajudar. Mas isso não impede de você prosperar. Que quanto mais você prospera, você tem a condição de ajudar, né? Perfeito, perfeito, E perfeito. aí eu sou grata, assim. Eu tenho uma filha, essa menina minha mesmo, ela é médium, mas ela não aceita, ela não admite, ela tem medo, né? E eu sei que alguns problemas que ela está passando é por conta disso. Ela é jovem, tem 30 e poucos anos, e foi morar em um lugar onde não conhece ninguém por conta do trabalho. E essa semana ela me ligou, estava assim, Ave Maria, conversamos muito e graças a Deus ela melhorou. E foi criada no espiritismo desde criança, né? Desde criança, frequentando e tudo, mas é o livre-arbítrio, a escolha dela, ela vai se descobrir, né? Exatamente. Mas mas são Eu os que posso mais têm medo, interferir. viu, Darcy? Os que mais têm É, medo são os espíritos. tem medo, já veio para incorporar umas 2 vezes e ela, ó, segura. Então, eu trabalho no espiritismo, sou espírita há 40 anos, não sei o quê. Vem uma incorporação, o cara, ai, mãezinha. É a maioria, E entendeu? assim, Faça um convite gratidão. para ela. Faça um convite. Quem sabe ela não quer participar do grupo. Isso, na sua Faça o comunidade YouTube aí. para ela, né? Porque às vezes ela não está com um horário disponível desse horário de sexta-feira, mas faça o canal do YouTube para ela ver uns vídeos. Isso já traz conhecimento, né? E com conhecimento diminui bastante o medo. É, realmente.
vou fazer isso, porque às vezes de mim ela não aceita nada. Bom ter você de volta, viu, Darcy? Beijo. Um abraço para todos, gratidão. Ó, Creito, a última, hein? Pra gente ir pro Evangelho, senão fica tarde. Diga, Creito. Não, é só para complementar. Eu não tenho medo, não. Eu quero ver os irmãos. Você já falou isso, irmão. Eu quero ver. Eu Não quero precisa ver. ratificar, não precisa ratificar. Não. Só porque assim, eu vou no centro, eu frequento o centro, tudo. Eu só acredito o dia que eu ver ou sentir alguma coisa, que até hoje eu não senti nada, zero. Então se permita. Mas eu quero. Não. Se permita. Se Cleiton, larga. Se larga. Eu vou Entrega na mudar seu mão. nome, eu vou mudar seu nome para Tomé, Cleiton. Só acredita vendo? É desse jeito. Ou vendo ou sentindo. Só depois disso para eu acreditar, realmente. Cuidado que a hora que você sentir pode ser tarde demais, hein, Cleiton? Deixa rolar. Entrega e deixa o espírito trabalhar. Alicinha, rapidinho, para a gente ir pro Evangelho? Vamos lá. rapidinho, é só dizer assim para o Cleito, né? Dizer para o Cleito e reforçar para mim. Eu também, por muito tempo, uma vida, né? Uma vida dizendo que eu sou médium, que eu tenho os orixás, que eu sou mãe de santo, que eu isso, que eu aquilo. E aí eu fugindo das coisas e querendo as coisas. Fernando já sabe um pouco disso, me atropelando pela vida. E cheguei num lugar onde eu também vi as pessoas vendo, ouvindo, e eu, né, dizendo, mas como? Eu nada, eu nada. E aqui nesse grupo eu senti muito assim essa força que o Fernando deu para mim, assim, vá com tudo isso, né? E assim, vá além disso, porque tinha uma questão também muito racional. E como você, Cleiton, só acredito quando eu sentir, quando eu ver. Mas eu comecei justamente com esse grupo onde todo mundo sente, vê e tem mentores e falam com. Eu comecei a olhar para mim. E quando eu sinto que a minha mente vai para outro lugar, eu digo, Jesus, eu estou aqui pelo serviço. Estou aqui pelo serviço. E comecei, botava, fazia chocorei na minha mão, eu digo, eu vou com reiki, com o que for. E as coisas, eu sinto que estão fluindo, não como eu quero, mas como tem que ser, né? E tem momentos que alguma energia chega mesmo, me dá um balanço, eu sinto que ali tenho uma entidade, mas e eu, às vezes, vem a questão da mente, mas será isso, aquilo? E eu quero agradecer, essa fala minha foi de gratidão, porque o Fernando trouxe uma coisa para mim, me deu um lavão assim, né? Vá, faça, não questione, é isso, então vá. Então, assim, e eu estou indo, né? A mente às vezes questiona alguma coisa, mas eu estou indo. E às vezes eu olho para o lado, descer assustado, o que passou aqui, o que aconteceu aqui, mas estou me abrindo para isso. E, Cleiton, se abra também, diga sim para isso, né? Não é fácil, é uma vida. Eu comecei com esse caminho da espiritualidade, eu tinha o quê? 10, 12 anos, né? Já estou com alguns anos, né? Alguns anos, mas é o caminho, pode ser a vida inteira, mas assim, se abra, é a gente que tem que se abrir. E gratidão ao grupo, a Fernanda e ao grupo. E a eles, né? Os mais importantes. A Alice é fantástica, eu adoro quando ela fala assim, eu vou falar uma coisa para o Cleiton, que é também para ratificar para mim mesmo. Ela falou para ele e para ela mesmo. Nelly, tá aí, Nelly? Posso falar ou não? De você no, no curso? Sim, pode falar. Então, lembra que eu falei ali que tem as pessoas que diziam que não tinham nada, que não sentiam nada? A Nelly faz o curso com a gente, foi uma das incorporações mais claras que eu tive de um curso de apometria. Incorporação. Não foi audição, não foi sensibilidade, não foi audição, foi incorporação. Foi mesmo? Para mim, eu estava assim só. Para mim, eu estava sentindo o que estava acontecendo e fiquei olhando. Aquilo foi uma incorporação, então? Foi. Quer contar como foi? Rapidinho? Ó, posso. Eu nunca tinha vivido uma incorporação, né? Até me assustava um pouco, que eu não entendia muito bem. E ouvindo a história, né? Acompanhando,
a cliente falando, coisa e tal. E eu comecei a sentir, eu só senti as coisas, senti muita raiva, muita raiva. Primeiro foi a sensação, os sentimentos que vieram. E depois, eu não senti nada assim fisicamente, só senti que é estranho, a gente não sabe nem explicar. Eu comecei a rir, a achar uma palhaçada aquilo tudo que ela estava falando, e aí eu me percebi, eu ouvindo o que eu estava falando. Foi, ei, foi muito interessante. Eu falava e eu ficava ouvindo o que eu estava falando. Foi muito esquisito, assim, né? Estranho, que era a primeira vez, né? Mas a ideia de incorporação, Fernando, para mim era, eu tinha que me curvar, eu tinha que ficar com uma expressão esquisita. Eu achava que a incorporação me vem muito a questão da Umbanda. Então, eu falei, mas eu não me curvei, não senti nada no meu corpo, a minha expressão continua a mesma. E eu fiquei assim, por isso que eu achei que não era incorporação, não estava fazendo uma figura, né? Mas Cada ritual tem as suas formalidades. entendi. O espiritismo, a apometria é uma incorporação, um desdobro consciente, uma incorporação consciente. Não tem mudança de voz, até porque o espírito não tem corda vocal para mudar a voz, ele usa a sua voz. Não tem movimentos e não tem, às vezes, quando é muito forte a frequência, muda a fisionomia, mas não é sempre. Embora eu absolutamente respeite muito as incorporações obtidas na Umbanda, Candomblé, na Quimbanda, seja onde for. São todas incorporações, mas cada um tem uma formalidade diferente e são todas reais, certo? Mas você vai ver, com o desenrolar do curso, que você vai começar a administrar essas incorporações. O que a Neliane fez? Ajustou magneticamente a frequência dela com a pessoa que ela estava ouvindo ou assistindo. Quando ela ajusta, ela entra na frequência do obsessor. E o obsessor, por ela, passa todos os seus sentimentos, seus transtornos, tudo que está levando àquela causa. Parabéns, Nelly. Bom, gente, eu vou então me despedir, mas não vou me despedir. Fiquem para o Evangelho, tá? Essa é só para a gravação. Então, fiquem todos com Deus e sempre na mais alta vibração. Beijo no coração de todos.